Olá, boa noite. Eu sou Vanessa Casalino e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Faltando uma semana para o Natal, você já decidiu se este vai ser o dos presentes ou das lembrancinhas? Uma pesquisa divulgada hoje pelo Boa Vista SPC detalhou quantos consumidores pretendem gastar neste fim de ano. Um levantamento mostra que a renda do brasileiro cresceu mais que os gastos pela primeira vez em 3 anos. Hortaliças mais em conta para o consumidor. E quem se redimiu foi um vilão do passado, o tomate. A Eletrobras divulga o Plano Diretor de Negócios e Gestão e prevê investimentos que ultrapassam os 19 bilhões de reais. E você sabe como se relaciona com dinheiro? Você pode ser um camaleão, um sonhador e ainda não ter se dado conta disso. Ficou curioso? Tudo isso agora no Cenário Econômico. Nós começamos o programa desta segunda-feira já no clima de Natal. Nos grandes centros de compras, como aqui na 25 de março, pertinho aqui da B3, a movimentação de consumidores começa cedo e segue intensa até o fechamento das lojas. Mas será que todo mundo vai gastar neste fim de ano? Uma pesquisa do Boa Vista SPC, divulgada hoje, mostrou como deve ser o Natal no país. Vamos dar uma olhada? A gente preparou umas telas para a gente entender como é que vai ser essa movimentação. 83% pretendem comprar presentes, a maioria, né? 75% diz que vai gastar menos do que em 2016. 16% diz que vai gastar o mesmo que gastou no ano passado e apenas 9% dos que foram entrevistados estão aí animados para gastar um valor superior. Vamos para os próximos dados da pesquisa. Em 2016, 80% dos consumidores pretendiam comprar e em 2015 esse número era um pouquinho maior, 81%. Próxima tela. 71% dos que foram ouvidos vão comprar presentes para até 4 pessoas e aí esses presentes em média vão custar cerca de R$ 52. Aí já é um Natal de lembrancinhas, né? Próxima tela. Onde devem comprar esses consumidores? 37% dos que foram ouvidos responderam que vão comprar em lojas de departamentos e centros comerciais. Que são aquelas lojas, né? Não chegam a ser shoppings, porque os shoppings são aí 29% e 34% em lojas de rua. Tem a facilidade, né? As lojas de departamentos muitas vezes oferecem crediários, então deve ser isso também que o consumidor está levando em conta. Formas de pagamento, olha, boa notícia, 71% pretendem pagar à vista, começar 2018 sem dívidas. 44% também, uma boa parcela, pretende pagar em dinheiro, consequentemente à vista, né? 33% no débito e só 29%. Pequena minoria aí que pretende parcelar e no cartão de crédito a gente sabe que aí é bom ter cuidado porque o cartão oferece aqueles juros altíssimos. E aí quem não vai presentear? 25% não vai porque estão desempregados, 19% porque estão endividados e 15% porque estão aí racionalizando, estão em contenção de despesas. 14% porque simplesmente não comemoram o Natal. 7% porque acham que os preços subiram e 80% aí estão levando em conta juros e inflação para não consumirem. São dados da Boa Vista SPC. Temos mais telas? Não. Bom, e uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Ambima, mapeou o perfil do brasileiro em relação às finanças, como essa pessoa lida com o dinheiro. O estudo inédito dividiu em 5 grandes perfis o comportamento dos brasileiros. Você confere agora a entrevista que eu fiz um pouco mais cedo com a Ana Leone, superintendente de educação da Ambima. Acompanhe. Bom, Ana, vocês traçaram, né, 5 perfis sobre a relação que o brasileiro tem com o dinheiro, né? Então, a partir daí, 5 perfis. Agora, antes da gente falar deles exatamente, cada um deles, esses itens, eles perpassam, né? Situação econômica, gênero, quer dizer, esses perfis, eles não podem ser, vamos dizer assim, elencados dessa forma, é isso? Olha, a pesquisa, ela trouxe mais perguntas do que respostas pra gente. A gente achou que ia ter respostas bem objetivas aí com a pesquisa, mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que ela acabou trazendo resultados mais provocativos e que vão ajudar bastante a indústria a usar essas informações da maneira que eles queiram. Quando a gente olha todos os recortes de renda, gênero, região, que era
uma investigação que a gente gostaria de fazer, a gente viu que não tem nenhum traço específico. Então, as mulheres são assim, os homens são assim, ou a classe A, ou a classe C, ou região A, ou região B, e que isso traz esse desafio maior, da gente respeitar mesmo o indivíduo e entender como ele tem as relações da vida, e a relação financeira é apenas uma delas. Bom, vamos para o primeiro perfil. A gente tem umas telas que a gente preparou. Vamos ver o primeiro perfil da relação do brasileiro com o dinheiro. Esse perfil, né, o construtor. O que é que você diria sobre ele para a gente, Ana? Que perfil é esse? Bom, o construtor, ele faz parte da maioria dos brasileiros, somos 30%, a maioria, né, de nós somos construtores. É aquele devagar e sempre, é aquele que dá um passo de cada vez, ele sempre enxerga o próximo passo. Ele é um perfil que tem características de não enxergar muito a longo prazo, então realmente constrói o seu patrimônio, seja ele financeiro ou patrimônio físico, e todas as suas relações são baseadas no próximo passo. Eles são mais controladores do que conservadores, porque essa também é uma resposta que veio nessa pesquisa. Não existe um perfil que seja mais propenso ao risco ou menos risco quando a gente está falando de investimentos financeiros, mas sim pessoas que são mais controladoras, são pessoas que gostam de saber no detalhe o que acontece com elas, são pessoas que a expansão assusta um pouco porque gosta de ter um ambiente um pouco mais restrito. E quer dizer, a maioria, né, dos brasileiros é assim, parece que diferencia um pouco daquele imaginário que a gente tem de nós mesmos, né, mais improvisadores, que reagem à situação ali quando ela aparece. Não, então quer dizer que em termos de investimentos ou em termos de relação com o dinheiro, nós até que somos bem ortodoxos. Porque se a gente olhar, a gente tem um histórico que também faz com que a gente olhe o dinheiro com uma certa cautela, né? A gente teve aí hiperinflação, crise econômica, tudo que possa imaginar, e isso faz com que as pessoas se preocupem independente do cenário. Mas um outro perfil que a gente vai explorar ele aqui na conversa também, o camaleão, ele também é um grupo representativo da sociedade brasileira. Vamos dar uma olhada então, sim, nessa tela, acho que é ele, o camaleão. Então, 29% também perto dos 30%, né? Adapta-se ao momento, não tem grandes ambições, contenta-se com pouco. É isso, camaleão? É isso aí. Então, se a gente olhar, talvez quando a gente pensa assim, né, no brasileiro que se adapta, que se vira, que faz aquela gambiarra aqui ou outra ali para chegar, ter o dinheiro no final do mês, esse é um perfil que a gente consegue ver bem. Então, este perfil, se por um lado ele é um pouco desprovido de ambição, porque ele se adapta facilmente aos cenários que apresentam, essa também é uma qualidade. Porque em um momento de crise, por exemplo, em que tem que haver no orçamento familiar uma redução abrupta de renda, para o construtor, que isso já é uma coisa que para ele, né, abala ali, o camaleão ele vai lá e se adapta facilmente. E também o interessante desse perfil é que a gente também viu ele em diferentes classes sociais. Então, pessoas com um bom nível de renda, que mesmo assim se adaptam e vivem dentro daquele padrão de renda que eles têm. E tanto homens quanto mulheres? Tanto homens como mulheres. Se a gente olhar no detalhe mesmo, se assim, um microdado da pesquisa, às vezes tem uma amostra que tem um pouco maior, mais mulheres, menos homens, idade, mas se a gente olha no consolidado da pesquisa, não dá para inferir que isso é uma característica predominante ou de uma região ou de um gênero. Perfeito. Tá. Vamos para a próxima tela, o nosso próximo perfil, planejador. 22% são pragmáticos, estipulam metas com prazos de cumprimento. Determinados também acreditam que podem ganhar cada vez mais. É parecido com o nosso primeiro perfil, construtor, ou não? Então, todos eles têm alguma ligação, mas ele é um pouco parecido quando a gente diz na disciplina de poupar e como lida com o dinheiro. Mas este aqui, diferente do construtor, ele acha que o risco faz parte do processo. Perder ou sair um pouco da rota faz parte desse processo, porque o objetivo dele está muito traçado no longo prazo. Então, ele vai construindo passo a passo para chegar naquele objetivo, mesmo que esse passo a passo se desvie um pouco. Então, são pessoas que são mais pragmáticas, que têm uma conexão com o dinheiro mais próximo, porque são mais objetivos, porque têm objetivos traçados. Né? Até a gente diz que esse aí é o sonho, né, da indústria financeira, aquele perfil que
faz metas de curto, médio e longo prazo, mas eu acho que a gente tem muita oportunidade para ajudar os outros perfis também. É claro que não é um perfil de investidores, né? É um perfil da relação com o dinheiro, mas esse perfil aí parece que ele é o mais próximo de quem vai tentar investir o dinheiro de maneira correta, né? Então, não de maneira correta, mas ele, assim como o primeiro, eles também têm disciplina de investimento. Talvez o primeiro lá, o construtor, ele tem um perfil mais poupador. Então, ele pode investir em outras coisas que não sejam investimentos financeiros. Então, por exemplo, nós temos uma das personagens do documentário da pesquisa que a gente fez, ela é uma pessoa de uma comunidade, o maior investimento dela é a casa que ela construiu e ela foi construindo andares da casa. Então, isto é um investimento. Que simboliza bem a imagem do construtor, exatamente. Né? Ele não é um investimento financeiro, que talvez a gente encontre num perfil planejador, que tem o objetivo de potencializar os seus recursos, mas também um personagem do planejador lá no nosso documentário é uma pessoa que investe muito e predominantemente em imóveis. Imóveis, né? Uhum. Sólido. Vamos então para a próxima tela do nosso perfil. Despreocupado, não se planeja, sabe aproveitar as oportunidades ao mesmo tempo, não é atento ao destino do seu dinheiro e 11% dos brasileiros. Essa parece que é a imagem mais típica que a gente faz, né? De nós mesmos. Mas é só 11%. É porque o brasileiro é alegre, é festivo. É o estereótipo, né? É um estereótipo. E é engraçado porque não é uma representação tão grande, são 11%, que apesar que quando a gente fala de Brasil, qualquer 1% já é bastante coisa. Mas, assim, não são a maioria. Que essas pessoas, elas têm destaque, né? Quando elas chegam, elas têm, assim, é como a gente fala, né? A notícia boa, ela passa desapercebido quando é algo que é negativo, tem um impacto muito maior. O que não significa que este perfil também não tem condições de ter uma boa situação financeira, de usar recursos externos para encontrar o controle que ele não tem de forma natural. Então, por exemplo, esse perfil que é mais fluido, aberto aí às experiências da vida, não pensa no amanhã, não se limita e não se controla muito, pode usar instrumentos pré-pagos, por exemplo, desde o celular até débito automático, investimentos programados. Então, é uma forma também de respeitar a essência do indivíduo, mas usando instrumentos que possam ajudar a vida financeira de cada um. E esse, assim, tem sido o nosso principal recado nessa pesquisa. Nessa pesquisa, né? O despreocupado está um pouco ligado também com essa própria história que você acabou de falar da gente, das crises, da hiperinflação. Quer dizer, as pessoas também não têm uma disciplina, uma educação financeira, né? Para saber lidar com essa questão do dinheiro. Tem um pouco disso? Pela pesquisa, a gente não consegue nessa conclusão, mas o que a gente vê é que, primeiro, que não é a maioria, então nós, na grande maioria, somos pessoas que pensamos aí um passo de cada vez e nos adaptamos facilmente aos cenários diferentes, mas também a gente não pode inferir muito que isso é porque os pais foram de um jeito e os filhos são de outro. Sim. Porque quando a gente fala de comportamento, a gente está trazendo um traço muito específico e característico de cada indivíduo. E aí, esse conjunto de características, ou às vezes uma determinada característica em contato com questões externas, então seja situação familiar, algum episódio financeiro, ou alguma mudança na família, faz com que esse traço se destaque mais. Então, é claro que muitos vão ver a pesquisa e se achar um pouco de cada um, mas aqui é muito assim, a gente tentar exagerar esses traços para a gente conseguir fazer essa segmentação. Perfis, né? Aí você falou dessa influência da família, da influência, né, do ambiente que a pessoa tem. Mas em relação às influências do próprio país, mas a nossa economia como um todo, é possível captar essas influências na pesquisa? Olha, isso sim, que quando a gente começou esse trabalho foi em março deste ano aqui, de 2017. Então a gente estava no auge ali, né, da crise, delações, etc. E que o nosso objetivo ao desenhar a pesquisa foi muito mais a gente entender o trajeto financeiro desse brasileiro, é por isso que a gente denomina a pesquisa dessa forma, do que a gente tirar uma foto daquele momento. Porque se a gente perguntasse para as pessoas, olha, como é que está a sua vida financeira? Ela dizer, olha, está num buraco e eu estou achando um jeito de cavar um pouco mais. Mas a gente quis entender, bom, o que levou aquela pessoa a chegar até aquele momento e o que levaria ela daqui para o futuro financeiro. Então, por isso que a gente quis identificar o trajeto.
E quando a gente, para nossa surpresa, a pesquisa ela veio com traços comportamentais muito fortes, a gente entendeu também, e isso faz parte de um recorte da pesquisa, é de que existem fatores externos que podem influenciar esses comportamentos. Então, por exemplo, uma crise. Então, uma pessoa que é um pouco mais preocupada, no momento de crise, talvez ela preste um pouco mais de atenção nas suas contas, no orçamento familiar, o nascimento de um filho, a mudança de um emprego. Então, são fatores externos que podem mudar um comportamento no curto prazo, mas que a essência está ali instalada. Ali. Até eu digo muito assim... Por isso que é um perfil. Um despreocupado, se chegar em casa e uma conta estiver atrasada, ele vai dormir bem. Já para um construtor, isso vai abalar as estruturas. Né? Exatamente. Então, são essências que não mudam, mas que são fatores externos que, né, a gente está chamando de espírito do tempo, que podem influenciar essas características. Mas lá no fundinho... Não muda. Não muda. Vamos para a próxima tela, então, ver qual que é a próxima característica. Sonhador. Apenas 6%, né? Sempre pensam em novas oportunidades, prezam muito a liberdade e comum ter um parceiro ou familiar que funciona como porto seguro. O que dizer do sonhador? Poucos, né? Pois é, são poucos, mas eles têm traços bem marcantes. Então, são pessoas que têm o pensamento voltado para o futuro. Então, são pessoas que sempre estão envolvidas com algum projeto, mais com o projeto do que com a realização dele. Então, é aquele que tem aquele super sonho, aquele super sonho, não, eu preciso ter minha empresa e ela vai revolucionar. E aí, quando ele começa a construir, ele já se envolve em outro sonho, porque para ele estar envolvido nesta possibilidade de realizar é mais importante do que o realizar. São pessoas que têm um espírito empreendedor, porque tem 1000 ideias na cabeça, estão sempre borbulhando ideias, mas de fato são pessoas que precisam de uma ajuda para que esses sonhos se tornem, exatamente, para se tornarem realidade. Também quando a gente olha a pesquisa de uma forma geral, a gente não vê nenhuma significância entre gêneros e idades, mas neste caso específico a gente vê um pouquinho mais de sonhadores nos jovens. Nos jovens, o que é bom. O que é bom, com certeza. Ana Elione, muito obrigada por sua presença aqui, trazendo esse perfil sobre nós mesmos. Perfil surpreendente, né? Muito obrigada, espero que você tenha identificado o seu. Sim. Gente, a Ana Elione explicou também que o objetivo dessa pesquisa é provocar mesmo uma reflexão. Ela contou aqui pra gente depois. A ideia é que você vendo esses 5 perfis, claro que eles estão em cores fortes, né? Ninguém tem um perfil exatamente, em geral eles são misturados, para que depois de ver esses perfis você acabe fazendo uma reflexão e lide melhor com o seu dinheiro, tome inclusive decisões de investimento. Ela deu uma outra dica muito boa também para quem costuma comprar por impulso, não consegue se organizar ali para gastar o dinheiro. Ela falou assim: calcula em termos de horas, por exemplo. Você vai comprar uma bolsa, um sapato, uma blusa, quanto daquele dinheiro equivale a horas? Equivale a 1 hora sua de trabalho, 2 horas? E aí sim, as pessoas conseguem, sentindo ali realmente o peso do trabalho em relação àquele produto, decidir se vale a pena comprar ou não, quanto é que pesa ali para ganhar aquele produto. Bom, no próximo bloco, fechamento do mercado financeiro, a gente volta já. Estamos de volta com o cenário econômico. Vamos conferir como fechou o mercado financeiro hoje. Vamos dar uma olhada lá. Bolsa de Valores alta de 0,69% no Ibovespa aos 73.115 pontos. Vamos ver fechamento do dólar. Pequena queda de 0,27%, R$ 3,29. E o Conselho de Administração da Eletrobras aprovou o novo Plano Diretor de Negócios e Gestão para 2018-2022, com previsão de investimentos de quase 20 bilhões de reais. Quem tem os detalhes e conversa com a gente agora é Maurício de Almeida, da redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Vanessa, boa noite. A Eletrobras pretende investir em geração e transmissão de energia até o ano de 2020, o total de 19 bilhões 750 milhões de reais. Isso representa uma redução de 45% quando comparamos com o antigo plano estratégico da Eletrobras. O objetivo da empresa é reduzir despesas e, com isso, diminuir a dívida que ela tem. Tanto que não estão descartados, por exemplo, não está descartada, por exemplo, a venda de ativos da companhia. A Eletrobras quer se capitalizar e também lançou um plano de incentivo às demissões. O objetivo também é reduzir o número de funcionários. A Eletrobras pretende ter um corte de cerca de 3 mil funcionários que pretendem aderir a esse plano de desligamento.
Com a saída desses 3 mil funcionários, a Eletrobras vai ter uma economia de 959 milhões de reais. Lembrando que no terceiro trimestre desse ano, a Eletrobras teve um saldo positivo, encerrou o terceiro trimestre com um lucro líquido de 550 milhões de reais. Voltamos a São Paulo, Vanessa. Depois você volta para a nossa confiança. Obrigada, Maurício. A renda do brasileiro cresceu mais do que os gastos pela primeira vez em 3 anos. A gente fala disso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai à redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Hoje quem está lá é a Luana Ibelli. E tem uma boa notícia para a gente, né, Luana? O preço das hortaliças pesaram menos no bolso do brasileiro. Eu te pergunto, o tomate deixou de ser vilão? Boa noite, bem-vinda. Oi, Vanessa, boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Bons, esses dados, realmente, primeiro, o tomate deixou de ser vilão, foi a maior baixa registrada, né? Os dados foram divulgados hoje e correspondem aos valores encontrados em novembro deste ano nos principais ceasas do Brasil. A maior queda registrada foi do tomate, como a gente falou, aqui em São Paulo. O preço caiu quase 29% na Ceagesp. Por causa das altas temperaturas, o fruto amadureceu mais rápido e isso aumentou a oferta, baixando o preço. Também houve queda na batata e na cebola, que apareceram em maior quantidade no mercado. Algumas frutas também ficaram mais baratas, como a banana e a melancia, por causa de um aumento na produção. Agora, teve produto que ficou mais caro, como a cenoura e o alface, mas no geral o balanço foi positivo. E além dos produtos analisados no estudo, outros também tiveram quedas registradas, com destaque para o pimentão, que ficou 31% mais barato, e a ameixa, que teve queda de 23%. Vanessa. Obrigada, Luana. E a renda do brasileiro, como eu tinha falado, cresceu mais do que os gastos pela primeira vez em 3 anos, segundo uma pesquisa divulgada pela Nielsen. Essa boa notícia que está no estudo, segundo esse estudo, foi de 2016 para 2017, que a renda média mensal por família cresceu 11% e passou para R$ 3.460. Já os gastos médios subiram apenas 1%, pouco mais que R$ 3.140. Para os pesquisadores, este é um sinal de que o consumo está mais consciente e de que o consumidor aprendeu a planejar mais com a crise, gerenciando melhor os gastos. Quer dizer, crise nem sempre traz só coisa ruim, né? Ensina também algumas lições. A gente vai falar também da prévia do PIB do Banco Central, que registrou uma alta de 0,9% em outubro na comparação com setembro. Esse índice é importante porque ele foi criado para tentar antecipar o resultado do PIB. Na comparação com outubro de 2016, o índice de atividade econômica teve um crescimento de 2,92% em relação a outubro de 2016. E o mês de outubro foi o segundo mês seguido de alta desse indicador. Ao todo, foram 6 meses de alta até agora. No acumulado de 12 meses até outubro, a prévia do PIB do Banco Central registrou um crescimento de 0,26%. Lembrando que no ano passado, o PIB teve uma retração de 3,6%. E importante lembrar também que esse resultado do Banco Central nem sempre se aproxima dos dados oficiais do PIB, já que esse cálculo é um pouco diferente daquele feito pelo IBGE. Já o governo estima um crescimento da economia de 1,1% em 2017 e o mercado financeiro calcula uma alta da ordem de 0,96%. Já a confiança do empresário aumentou e é a maior desde novembro de 2012, segundo a Confederação Nacional da Indústria. A alta do mês passado é a 5ª consecutiva do indicador, que passou de 1,8 ponto de novembro para dezembro e atingiu 58,3 pontos. Agora ele está 4,2 pontos acima da média histórica. Os indicadores dessa pesquisa variam de 0 a 100 pontos. Acima de 50 mostram que os empresários estão confiantes. E isso significa, segundo a CNI, que eles tendem a contratar, a fazer investimentos, contribuindo com isso, claro, para a recuperação da economia e também para a geração de emprego. Essa alta do indicador é resultado da melhora da percepção dos industriais sobre as atuais condições dos negócios e também sobre as perspectivas para a economia nos próximos 6 meses. O cenário econômico termina aqui. Você fica agora com os corredores do poder. A gente se encontra amanhã. Boa noite.